Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lorena Hakaki. Juntamente com a Ana de Holanda Barbosa, nós vamos mediar esse webinar. E hoje a gente recebe um colega querido nosso da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, da EESP. O Renan, ele é doutor e mestre pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é graduado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Trabalhou no pós-doutorado pelo INCT, CNPq, no INSPER, e atualmente é professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e dos cursos de especialização da FGV. Tem experiência na área de avaliação de impacto de políticas públicas, economia política, mercado de trabalho e questões ligadas ao microdesenvolvimento. Renan Pierre, muito obrigada pela sua participação aqui. Estamos felizes com você por aqui. Olá, acho que o prazer é todo meu, agradeço muito o convite. Olá para quem está assistindo a gente agora, ou quem vai assistir depois. Posso compartilhar a tela? Pode. Legal. Então, esse artigo é um artigo que a gente vem trabalhando nele por uma longa data, né? Eu, o professor Paulo Arvati, o professor Sérgio Firpo, a gente começa essa pesquisa primeiro investigando o impacto de ter uma mulher prefeita no mercado político, no desempenho de outras mulheres, e depois foi uma extensão natural esse segundo artigo, né, que acabou fazendo parte da minha tese de doutorado também, em que a gente investiga o impacto sobre o engajamento de mulheres, né, adolescentes na política. Né? Então, fique à vontade, quem tiver dúvida, estou disponível aqui. Né? Ele é um artigo que foi recentemente aceito para publicação no European Journal of Political Economy. Né? Está muito feliz aí com o resultado da pesquisa. Isso. Então, da onde vem o tópico? Né? É um tópico acho que muito conhecido, muito debatido na sociedade, né? E a primeira razão para discutir esse assunto é embora heterogênea, mas baixa participação de mulheres na política. Né? Isso fica claro, né? Principalmente quando a gente olha para os números absolutos em si, mas também comparativamente a outros países. Né? A gente tem países com um nível de participação superior, né? Como o país da Europa, com 40%, né? Ou mesmo aqui na América Latina, a gente tem a Argentina com 38%, pelo menos em números de candidatos, percentual de candidatos que participam, né, desse candidato ao parlamento. E no Brasil, embora a gente tenha tido um aumento no número de mulheres eleitas nos últimos anos, ele ainda é muito aquém, né, de qualquer nível considerado equânime. Né? Então, para vereadores, por exemplo, tinha 13% das mulheres, dos eleitos eram mulheres em 2012, isso passou para a última eleição para algo em torno de 16%. Para deputados federais, a gente tinha 8% na eleição de 2010 e passou para 15%. Então, existe um avanço, mas ele é muito lento, principalmente se comparado a outras áreas da vida pública, né? Como o mercado de trabalho, por exemplo. As mulheres enfrentam uma série de barreiras no mercado de trabalho, que todo mundo deve estar acompanhando as discussões, mas na política parece ser um caso ainda pior. Né? Então, acho que essa é a principal motivação, quer dizer, o que pode fazer com que mulheres participem mais da política, ou da vida pública. E também tentar explicar por que isso. É uma literatura que, embora já tenha um certo desenvolvimento, tem muito espaço ainda para crescimento e muitas questões estão em aberto. Bom, uma outra razão, quer dizer, mas por que cargas d'água seria importante ter mulheres na política? Né? A gente tem diversas evidências interessantes. Desde que mulheres têm menores níveis de corrupção do que homens, né, medido aí através de, aqui para o Brasil, né, nas auditorias feitas pelos órgãos de controle de forma aleatória. Também tem evidência, inclusive aqui no Brasil, que mulheres contratam menos cargos de indicação, quer dizer, parece ter uma melhor lisura aí da condução das políticas públicas. E também algumas evidências, tá? Isso varia conforme os países, que mulheres
podem ter melhores políticas pró-mulheres, né? E aí, enfim, tem uma definição ampla do que significa isso de país para país, tá? A gente testa isso, inclusive, aqui, a gente não encontra nessa subamostra que a gente está falando, tratando evidências disso, mas, enfim, tem toda uma literatura registrando essas questões. E aí, já entrando um pouco na nossa contribuição, a literatura que foi muito bem sedimentada, né? A gente tem o artigo publicado da Science registrando esses efeitos de ter mulheres como role model, né? Como modelos para outras mulheres. Eles tratam de situações em que tem assentos reservados para mulheres, que é o caso, que ficou bastante conhecido na literatura, da Índia, né? Que tem lá assentos reservados, né? Então, o nosso ponto aqui é que nessas circunstâncias, quer dizer, a exposição que as jovens têm às mulheres, ela é uma exposição positiva, né? No sentido que as mulheres vão competir com outras mulheres, mas os assentos estão garantidos. No nosso caso, que a gente vai acabar analisando aqui, a gente está falando de eleições incertas, né? Que a mulher, ela concorre, mas ela pode ter o resultado positivo de ganhar a eleição, mas também o resultado negativo de perder a eleição. A gente vai tentar explorar um pouco dessa questão da mulher perder a eleição também no engajamento das adolescentes. Porque a pergunta, no fundo, que a gente quer investigar é, uma delas, né? Será que é a exposição da mulher, a exposição das jovens a essas mulheres em posições de liderança que engajam elas? Ou o fato de ter mulheres vencedoras, né? A mulher precisa ser vencedora ou basta ela estar em evidência? A gente vai tentar tratar um pouco disso. Ainda sobre essas evidências, né, de países que têm assentos reservados para mulheres, você tem aí, né, o artigo do Beeman, que eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei, tratando de efeitos positivos sobre engajamento, né? Então, as meninas passam a estudar mais, passam a se engajar mais, a querer entrar para a política, né? E a gente vai testar essas questões aqui dentro também, com as informações que a gente tem. E uma outra contribuição que é importante do nosso artigo, nesse sentido, é que enquanto a maior parte dos estudos tratam de surveys, né? Então, você entrevista a menina e pergunta o que ela vai fazer, se ela vai estudar mais, se ela vai querer entrar para a política ou não, aqui a gente está usando dados de registro dessas jovens para votar, né? Então, a gente tem uma outra natureza de informação aqui, que é uma contribuição também relevante para a literatura. Então, o nosso objetivo é analisar o impacto, na medida do possível, efeito causal, de ter uma mulher em posição de liderança, no caso, no cargo de prefeito, né, no engajamento dessas jovens na política. A ideia do role model, né, quer dizer, é uma ideia que vem sendo debatida na literatura há algum tempo, e é interessante porque, quer dizer, não é qualquer exposição a mulheres que vai ter esse efeito positivo no engajamento, e ele também parece ser um efeito local, né? A gente vai ver que estou para municípios no entorno, e a gente não acha efeito, enfim, então é um efeito local, é um efeito que acontece logo em seguida da eleição, então tem uma questão de euforia também, ou decepção, quando a mulher perde, né? E esses sentimentos podem gerar, sim, algum engajamento adicional, como a gente vai ver. Então, o que a gente vai lidar, né, que tem toda uma literatura da psicologia ou de economia comportamental que trata do efeito da euforia, ou do desapontamento, tá? Na nossa estratégia empírica, o nosso modelo não identifica isso claramente, tá? Eu vou mostrar o gráfico, vocês vão poder analisar que a regressão de descontinuidade não permite esse tipo de análise em si, mas tem uma coisa ali que sugere isso, tá? Inclusive, acho que é um canal aí futuro para outras investigações, para tentar captar exatamente o tamanho do desapontamento e o tamanho da euforia que acabam sendo gerados nas eleições. Para evitar questões de endogeneidade, que acho que muita gente que está acostumado com a literatura, mas, enfim, se eu comparar o município que a mulher ganha, o município que a mulher perde, qualquer na amostra de municípios do Brasil, eu vou ter municípios muito diferentes, né? Então, para tentar lidar com essa endogeneidade, a gente lida com close elections, né? Então, quer dizer, a gente vai tratar de eleições em que uma mulher está competindo contra o homem, tá? E são os dois melhores votados, uma mulher e um homem,
e a diferença de votos entre o primeiro e o segundo candidato é uma diferença muito pequena, né? Então, ela é muito pequena porque exatamente a gente quer que o fato de ter tido uma mulher vencedora ou que perdeu a eleição seja algo aleatório e, portanto, a gente possa usar isso, ter uma interpretação causal dos efeitos potenciais disso. Então, a gente está focando aqui em Mixed Gender Races. Bom, como falei, a maior parte da literatura foca aí nos questionários, né? E a gente vai tratar com registro de jovens adolescentes, meninos e meninas, né? Na faixa dos 16 a 17 anos. Isso, e a nossa variável aí de resultado principal medida, nosso Y da regressão, vai ser o percentual de adolescentes, mulheres, nessa faixa etária, 16 a 17 anos, que se registram para votar, comparado ao total de adolescentes nessa faixa etária que se registram. Então, não é simplesmente que tem mais adolescentes, mulheres. Tem mais adolescentes, mulheres, comparado a meninos adolescentes, a homens adolescentes. Então, a medida relativa de participação das mulheres na política, tentando votar. Bom, acho que o diferencial aqui do Brasil, e a riqueza dos dados brasileiros para isso, é porque o voto aqui ele é não compulsório nessa faixa etária. O Brasil, até onde vai meu conhecimento, são poucos países que têm esse tipo de modelo político misturado, né? Que tem uma faixa etária que é não compulsória e uma faixa etária que é compulsória. Conheço a Argentina também tem esse modelo. No Brasil, o voto é obrigatório entre os 18 e 70 anos, e para quem tem mais de 70 anos, quem tem entre 16 e 17, ele passa a ser não compulsório, né? Então, o fato da pessoa se registrar para votar, no caso dos adolescentes, é um fato que, por alguma razão, algo levou essa pessoa a ir antes da hora necessária, né? Não tem nenhuma punição se ela não for, então ela vai lá, se registra por alguma razão, né? Então, é isso que a gente está chamando de engajamento aqui. Tem mais jovens que decidiram por conta própria irem votar, mais jovens mulheres por conta das eleições. Tem um fator, inclusive eu tenho um gráfico aqui para mostrar, que facilita o nosso experimento, que é o timing do registro para votar, né? Deixa eu ver se eu mostro ele já. Aqui. Como é que funciona as eleições aqui no Brasil, né? Então, você tem uma eleição em outubro, vamos pegar, por exemplo, outubro de 2010, passa-se o tempo, então, nos meses subsequentes, os jovens podem se registrar para votar, aliás, todo mundo que vai começar a votar pode se registrar, então, o deadline é até maio da eleição subsequente, que é 2 anos depois, e os candidatos são nominados, né, eles são registrados somente em junho, né, alguns meses depois. Então, isso é um dos fatores que facilitam o nosso experimento, dá validade a ele, porque a gente garante que essa decisão de registrar não é por conta desses novos candidatos que vão aparecer, né? Não é uma euforia por conta da eleição seguinte, mas sim por conta de algo que aconteceu atrás. Em tese, claro que na vida pública pode ser que um ou outro candidato se manifeste, que vai se candidatar, né, antes, mas em tese os jovens não têm informação sobre quais serão os candidatos da próxima eleição quando eles se registram. Então é uma coisa que tem a ver com o passado. Bom, aqui todo mundo conhece, né, a situação política do Brasil, as regras políticas, então não preciso falar muito, mas uma coisa boa também do estudo, relativamente a outros países, a gente tem um grande número de municípios, né, e, em especial, a gente também tem bastante município que tem mixed gender race, né, que tem uma mulher competindo contra o homem, o que, embora não seja crucial para evitar o viés, não tem nenhum impacto sobre o viés dos resultados, mas dá a validade externa, né? Inclusive, a gente mapeou aqui quais são os municípios, né, no mapa que tem esse tipo de eleição, e a gente vê que ele está bem espalhado pelo Brasil, né? Então, quer dizer, embora o desenho de regressão e descontinuidade seja um desenho por natureza local, a gente tem, sim, evidências para o país como um todo. Então, a gente pode, de certa forma, ter confiança que esses dados valem para o país como um todo.
A gente também não tem, né, os dados, os assentos reservados, né? Então, quer dizer, não tem nenhum tipo de eleição tem isso, então a gente não tem influência desse tipo de cota, né, para analisar os resultados. Então, a gente está especificamente falando do impacto de ter uma mulher eleita em eleições em que o resultado é incerto, inclusive a exposição a mulheres é incerta. Muito bem. A gente tem alguns, já dando um panorama dos resultados, a gente encontra que municípios que têm mulheres eleitas, né, aumenta o engajamento das adolescentes, medido por essa medida que eu descrevi, e esse engajamento é pequeno, né, em termos econômicos, né, então a gente vai achar aí que é algo em torno que vai de 1 a 1,6 pontos percentuais. Também a gente não esperava que, né, se fosse uma revolução de engajamento somente por ter uma mulher eleita prefeita, mas é importante. 1 ponto percentual é relevante, né? A gente faz diversos testes de robustez, de validade, para mostrar que esse efeito ele permanece, né? E que faz, sim, alguma diferença. A gente testa algumas heterogeneidades e a gente encontra que esse efeito ele é maior, ou ele está concentrado em municípios em que os jovens têm mais exposição a outras mulheres na política, né? Especificamente, a gente olha para municípios que têm mais vereadoras eleitas, né? Então, quer dizer, já tem mais mulher sendo eleita naquele município, e esse efeito ele passa a ser maior, ou ele passa a ser, pelo menos, exclusivamente significante nesses municípios, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa aí que precisa ser melhor explorada, que não basta apenas uma mulher ser eleita, mas sim, quanto maior for a exposição dos jovens a mais mulheres na política, esse efeito possivelmente deve ser maior. Tá? A gente também a gente testa alguns mecanismos de transmissão, né? A gente sabe que o mecanismo de transmissão é importante para a gente tentar contar alguma história, dado que esses modelos eles não têm, né, ligação com algum modelo estrutural. Né? Então, a gente vai por 2 caminhos principais. Um caminho é o caminho das experiências entre adolescentes, né? Então, tem uma literatura de ciência política que trata dessa questão da transmissão de um jovem para o outro da aspiração política, e a gente olha para municípios em que tem mais residências com jovens de uma certa faixa etária, que é o que a gente está testando, com jovens um pouco mais velhos, né? E é nesses municípios que a gente encontra efeito. Eu já vou explicar depois exatamente qual medida que a gente usou. Tá? Então, aparentemente, existe alguma troca de experiência dentro de casa que pode ser o que está engajando esses jovens. As idades aqui que a gente está focando são jovens de 14 ou 15 anos, por quê? Na época da eleição para prefeito, eles têm 14 ou 15 anos, e 2 anos depois, que é quando efetivamente eles vão se registrar, eles têm 16, 17 anos. Né? Então, a gente está testando se residências com jovens de 14 ou 15 anos com outros de 16, 17, na época, tem diferença de municípios que têm menos dessas residências, e a gente acha que tem. Um outro caminho... Renan, Oi. Posso fazer uma pergunta? Quando terminam as eleições, em geral o TSE ele reporta, pelo menos na TV, né, o número a proporção de eleitores que não compareceram para votar. Mas de quem compareceu, eles dão uma informação melhor, assim, desses que compareceram, metade são mulheres, ou pela idade. Você sabe se tem essa informação? Turnout... A informação ela não é pública se ela houver, tá? Mas certamente eles teriam essa informação. Mas se você está pensando em questão de divulgação, isso não é divulgado. O perfil do comparecimento. Porque... Mas para pesquisa, você consegue requisitar os dados. Tá. Não, porque talvez isso fosse uma outra questão que pudesse ser abordada, né? A questão do turnout. Se isso tem algum efeito. Uhum. Acho que é um bom ponto, que é uma outra forma de medir isso e pode corroborar os resultados, possivelmente. Né? Quer dizer, dado que se registraram e não era compulsório, a gente espera que eles tenham ido votar. Né? Mas pode ser. Sim. Ótimo ponto. Outro canal que a gente vai explorar é o canal da informação. Né? Então, quer dizer, será que jovens que têm mais informação
acabam se engajando mais, e a gente vai explorar tanto informação informal, digamos, né? Que é a pessoa ter acesso à internet ou o Wi-Fi público no município, a gente está usando medidas agregadas para isso. Informal também, que é algum tipo de programa de antidiscriminação nas escolas. Tá? Também vou detalhar um pouco depois o que a gente usou aqui. Bom, então, esses são os principais resultados. A história que a gente está tentando contar é a história da euforia e do desapontamento, tá? Que é o que explica, né? Então, quer dizer, eu tenho uma mulher que foi eleita, uma vencedora, isso anima, isso leva mais jovens a se registrar, e quando tem a derrota, tem um desapontamento, jovens não acreditam na política e vão menos votar. Mas, de novo, a gente até tentou criar alguma modelagem de economia comportamental aqui, mas a gente acabou achando que isso vai ficar para um próximo artigo, para explorar especificamente isso, né? Identificar essas questões. Bom, Contexto Institucional do Brasil, vou passar rápido, imagino que a maioria conheça, mas a gente tem muitas eleições para município, que é interessante, dá para montar uma base de dados bastante grande. As eleições ocorrem a cada 2 anos, né? 4 anos, cada 4 anos para prefeitos, vereadores, e as demais eleições para os parlamentos estaduais e federais, assim como cargos de governador, senador e presidente. E aí, como falei, os candidatos são registrados, se registram para votar até junho no ano eleitoral. Aí tem aquelas regras, né, para o voto não compulsório, são indivíduos de 16 a 7 anos, os indivíduos se declaram analfabetos e com mais de 70 anos, né? Aí tem uma regra de quem vota, né, de quem pode se registrar, se a pessoa tiver 15 anos, mas vai fazer 16 anos no ano da eleição, ela pode se registrar. O deadline para o registro individual para votar se dá 151 dias antes do ano da eleição. Embora a gente não tenha uma cota para assentos reservados no Brasil, né, a gente tem uma cota para candidaturas. A gente detalha no paper a evolução dessa cota, né, ela começa desde lá em 95, né, mas ela começa com 20%, depois em 97 ela sobe para 30%. Então, das coalizões devem ter candidatos mulheres, mas durante muito tempo se desrespeitou essa cota, né? As cotas não foram cumpridas, porque os partidos entendiam que isso não era obrigatório, e foi só mais recentemente, né, se não me engano, 2013 ou 12, que o Supremo interviu e disse que, caso os partidos ou as coalizões não cumprissem as cotas, todos os candidatos daquela coalizão seriam contestados. E então, a partir daí, ela passou a ser respeitada. 2 coisas para comentar sobre isso. Uma é que ainda isso não é suficiente, talvez, para gerar o impacto que se espera, porque tem a questão da distribuição do dinheiro, que ainda é uma questão em aberto, né? Muitas candidaturas são de mulheres, mas ficam apenas no papel, né? O dinheiro vai todo para uma candidatura masculina, enfim. E a segunda coisa é que, embora essas cotas existam e agora estejam sendo mais cumpridas, elas não impactam nos nossos resultados. A nossa interpretação é que elas passaram a valer com esse entendimento e com essa punição mais severa a partir de 2014, e a gente está analisando as eleições aí até 2012. Tá? Então, se tem algum efeito de cotas, não vão aparecer nos resultados aqui. Bom, a gente mapeou os municípios, né, que têm mulheres que ganham, municípios que têm mulheres que perdem, uma margem razoavelmente pequena de votos, e a gente mapeia para as 4 eleições onde é a distribuição desses municípios, e a gente observa que, embora seja difícil de ver esse tipo de mapa, existe uma evolução, né? Então, a gente está aumentando o número de municípios em que tem uma mulher ali concorrendo com um homem, né? E não só isso, a gente também vê que esses municípios parecem, pelo menos visualmente, estar mais ou menos bem espalhados pelo país. Tá? Então, isso, e mais o fato de a gente ter um número de observações bem razoável, é o que dá para a gente confiança que existe uma validade externa razoável aqui para o experimento. No material suplementar, a gente faz para vários bandwidths, né, diferença de
intervalos de margem de vitória de perda. Aqui a gente fez para um padrão. A gente vai usar dados de 4 eleições, 2000, 2004, 2008, 2012, né? E a gente está olhando para as eleições subsequentes, que são as eleições estaduais e federais, né? Esse é um impacto de curto prazo. A gente também testa para eleições seguintes, mas a gente não acha impacto. Eu vou comentar isso depois. A gente foca em municípios com menos de 200 mil eleitores, por conta do... Tem toda a evidência do Fujiwara e outros que o voto quando tem dois turnos, né? Ele pode ser um voto estratégico, a pessoa não revela as pertenências dela no primeiro turno. Para evitar isso, a gente trabalha com os municípios menores. A gente está tirando algo em torno de 120 municípios maiores da análise aqui. Estou trabalhando com dados do TSE, né? E dados do IBGE também. Muito bem. Então, olhando um pouco para os dados, a gente tem a medida principal aqui, vai ser essa medida de engajamento, né, que a gente está dizendo, que é o percentual de meninas de 16 a 17 anos, no total de jovens de 16 a 17 anos que se registraram para votar. A gente também vai analisar nos resultados a mesma conta, só que para mulheres entre 18 e 59, que é o número de mulheres entre 18 e 59, dividido pelo total de eleitores entre 18 e 59. Por quê? É só um placebo. Então, quer dizer, evidentemente, você não espera que tenha diferença no registro de adultos, digamos assim, né, por conta da mulher ter ganhado, que é obrigatório o registro. Né? Então, a gente, felizmente, né, não encontra nenhum impacto para essa subpopulação, então a gente vai usar até o final como placebo. A gente também vai analisar em todas as eleições 2 anos depois da eleição, que é o nosso foco, que a gente quer achar impacto, mas como teste de validade a gente olha 2 anos antes também, né, seguindo ali toda a cartilha lá que vem desde o Lee, né, e outros autores para regressão de discontinuidade, que é testar em eleições passadas como uma forma de robustez. Felizmente também a gente não vai achar efeito. E o que é interessante, quer dizer, é que se a gente fizer uma análise ingênua aqui, e só comparar o percentual de adolescentes nessa faixa etária, de municípios com homem eleito, só olhando o Mixed Gender Races, e municípios que a mulher é eleita, essa diferença é nula. Né? Então, quer dizer, não tem diferença, a gente vai ver isso no gráfico também, mas quando a gente acha o impacto, ele é exatamente local, exatamente porque a mulher ganhou ou perdeu, o que também reforça o nosso resultado. Bom, a gente usa um RDD tradicional, Sharp, a variável de tratamento é igual a 1, não precisa ser tratado se a margem, o que é a margem? É o percentual de votos do primeiro colocado menos o percentual de votos do segundo colocado. Então, se essa margem é maior que 0, quer dizer, a mulher ganhou por uma diferença mínima, né, ou grande, do homem, a gente diz que o município é tratado, se a mulher perdeu, o município é controle. Tá. Isso. A running variable é a margem de vitória, né? É uma variável contínua ali, que vai determinar de forma sharp o tratamento. E o nosso estimador nada mais é que a diferença na medida de engajamento para quem ficou à direita do cutoff e quem ficou à esquerda. Tá? Então não tem muita diferença. A gente usa polinômio de primeiro grau, usa o kernel triangular, enfim, tudo padrão nessa literatura, né? E a gente faz a correção do calônico, do cataneu e da Tchutchunik, que é a correção pelo fato de estar estimando um polinômio de primeiro grau, né, que tem a correção que eles propõem de um possível viés. Tá? Então, os resultados são todos corrigidos. Indo para os resultados, esse que é o gráfico, o resultado principal do artigo. A gente tem, então, que o engajamento, né, o percentual de adolescentes mulheres, ele é marginalmente maior na direita do cutoff do que na esquerda. Tá? Esse é o resultado, é testado, vou mostrar a tabela, é significante, robusto. E a história da euforia ou do desapontamento é de que, se você olhar logo na esquerda do cutoff, você está vendo que o ponto estimado aqui no Benduif ele vai cair.
E logo no ponto à direita está aumentando em relação aqui ao... A gente traçou um polinômio global aqui para ficar mais claro um pouco isso, tá? Então, claro que o modelo não permite identificar a direita e a esquerda, permite só identificar a diferença, mas tem alguma coisa aqui acontecendo que aparentemente o resultado, o engajamento é menor na esquerda e aparentemente é maior que na direita, tá? E, obviamente, o que a gente está chamando de impacto é só a diferença de um para o outro. Tá? Mas, então fica aí a provocação até para pesquisas futuras de por que acontece isso. Possivelmente, dos caminhos é essa questão do desapontamento quando a mulher perde. O placebo está feito aqui, do lado direito, efeito zero, como a gente esperava, então, quer dizer, não tem nenhum impacto a mulher ganhar ou perder sobre a população que é obrigada a se registrar. Esses são os resultados estimados da tabela, né? Então, a gente faz para 2 anos antes, como robustez, a gente não acha nada. E a gente faz aqui para 2 anos depois, a gente faz tanto o experimento tradicional, né, sem covariadas, como com a modelagem que depois os autores acabaram criando para incluir covariadas, o resultado é parecido e é significante. A gente também toma cuidado de fazer, a gente criou uma espécie de um estimador aqui, é uma regressão quantílica, né, em que a gente dá pesos como se fosse um kernel triangular ali perto do cutoff, né, para tentar evitar possíveis problemas de outliers, né, porque a primeira coisa que a gente pensou quando fez esse gráfico aqui, foi, bom, deve ter algum outlier que está puxando para baixo ou algum outlier que está puxando para cima, principalmente para baixo, a gente ficou preocupado. Então a gente incluiu aqui essas regressões quantílicas na mediana para tentar lidar com esses outliers. E os resultados permanecem, tá? O coeficiente muda, porque é outro modelo, mas os resultados permanecem. A gente também tira o outlier na mão para ver o que acontece. Eu vou mostrar o gráfico depois. Bom, seguindo aí a literatura de RDD, a gente faz alguns testes de validade. Primeiro, para ver se tem algum sorting ao redor do cutoff, né? Não tem, no teste do McCrary. Depois a gente olha para ver se as covariadas, características dos municípios, dos candidatos, são smooth, né? São não descontínuos ao redor do cutoff. Também não tivemos grandes problemas. E a gente também faz as regressões nas variáveis defasadas, que eu acabei de mostrar 2 anos antes, né? Que a gente não acha nenhum efeito. Então, são esses 3 principais testes de validade que a gente faz. Então, vou passar rápido por eles, tá? Então, o McCrary test não pega nada. O que poderia acontecer aqui é os partidos, as coalizões calibrarem e lançarem candidatos em locais, em eleições mais competitivas, por alguma razão, mas a gente não tem nada. Então, a gente nem se preocupa muito com isso. A gente também, olhando aqui para tentar entender, né, se os municípios são parecidos à direita e à esquerda do cutoff, da margem, eles são parecidos, né, e aqui a gente faz até, né, depois o artigo rodar bastante e passar por alguns jornais, a gente teve uma sugestão aí para testar características dos candidatos, não só comparando o homem, a mulher no município ganhou com o homem que o município perdeu, mas também a mulher que ganhou com a mulher que perdeu e o homem que ganhou com o homem que perdeu. Tá, então, a gente faz, inclusive, a orientação que a gente teve, foi uma coisa diferente para mim, é que a validade interna, mesmo que importa, é só as mulheres serem iguais, na direita e na esquerda do cutoff, mulher vencedora e mulher que perdeu, e os homens serem iguais também, homem vencedor e homem que perdeu nesses municípios. E as características dos candidatos são todos iguais. A única discrepância que a gente acha é para municípios em que os candidatos têm ensino superior, né? Que é a mulher ganhou contra o homem perdeu. Então, não é a interpretação, não é que as mulheres são mais escolarizadas que os homens, mas a interpretação é em municípios que todo mundo tem ensino superior, tem mais mulheres vencedoras do que homens vencedores. Mas a gente, foi o único resultado que a gente achou, a gente considera que isso não vai impactar a validade interna, tanto porque, testando mulher contra mulher e homem contra homem, a gente não tem problema. A gente também testa características populacionais, olhando para... Desculpa.
Só uma dúvida, aproveitando para não deixar muito para o final, na tabela anterior, só para eu entender, quando você roda, né, olha, na verdade, as características dos partidos, então não tem nenhum partido que se destaca, certo? Isso. Assim, Não tem... nos municípios que, por exemplo, nos municípios que as mulheres ganharam, não tem um partido que é majoritário. Digamos assim... Ele é bem distribuído. É bem distribuído, né? Então, Tá. a nossa preocupação seria se tivesse alguma questão ideológica relacionada que Sim, não só o porque gênero. poderia explicar os resultados e não o gênero em si, que é o Exatamente. objeto do estudo. Legal. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço. A gente também olha para a característica dos municípios, pegando dado de censo, né, e não tem nenhuma diferença. A gente testa várias, acesso à água, alfabetização, etc. Em particular, a gente está preocupado com a população feminina, que é igual no direito na esquerda do Kutoff, então não tem nenhum efeito populacional que pode estar causando isso, né? E a gente também olha para a distribuição de vereadores, né? Então, vereadores eleitos e votos para vereadores, né? Então, mulheres. Então, aparentemente, tem mulheres igual na direita ou na esquerda no Kutoff. A gente vai fazer um exercício depois para testar sobre a amostra de municípios que têm mais vereadores eleitos. Mas isso é diferente aqui. Aqui só está testando se isso está invalidando os resultados, né? E não está. Então, tem mulher eleita igual na direita ou na esquerda do Kutoff para vereador. Bom, a gente testa outliers. Eu vou passar rápido, tá? Porque, enfim, para chegar nos mecanismos aqui. Estou olhando o tempo aqui também. Então, a gente tira na mão alguns outliers na direita ou na esquerda do Kutoff. Não tem diferença, continua sendo significante o efeito, tá? Claramente menor, mas significante. A gente testa diferentes pendulifs na mão, né? E a gente encontra que a nossa medida está aqui embaixo, 2 anos depois, e a gente encontra que são os únicos cenários significantes, né? Tanto que não tem impacto 2 anos antes, como a gente espera, como também não tem impacto para o placebo de adultos. Então, e por todos os pendulifs que a gente testou, desde os 5 pontos percentuais até os 20 pontos percentuais, o resultado continua significante. A gente resolveu testar também se a medida estava errada, ou tinha alguma coisa esquisita com ela. Então, em vez de usar meninas adolescentes, o percentual de meninas adolescentes, resolveu usar o percentual de meninos adolescentes. E não teve diferença. Tá? Então, para menino não tem efeito. Não tem o fato da mulher ganhar ou perder, não muda percentualmente a participação dos meninos. Muda aparentemente das meninas. Tá? Então, para chegar, para concluir mesmo, que tem de fato engajamento. A gente fez um exercício, talvez esse seja o único resultado, não o resultado que a gente tem, focando em municípios que têm apenas um homem competindo contra uma mulher, né? Então, tem uma literatura, a Fernanda Brolo tem um artigo publicado alguns anos atrás no JDE, avaliando o impacto de ter uma mulher eleita perfeita sobre desempenho político, políticas públicas, etc. No artigo dela, ela usou uma subamostra para 2000 e 2004, aqui a gente usa mais eleições, e nessa subamostra dela, ela encontra aí uma questão de sorting, né, para municípios com mais de um candidato homem. Tá? Por isso, ela decide focar em municípios que têm somente uma mulher concorrendo com um homem. Na nossa base, a gente não acha isso. Tá? Então, quando a gente inclui mais eleições, esse problema de sorting desaparece. Como eu mostrei para vocês lá o Macquarie Test. Mas mesmo assim, a gente replicou os resultados e a gente não acha resultado nessa superamostra específica. Tá? A gente não acha que invalida o modelo, porque a gente fez todos os testes de validade e o experimento continua valendo. Mas para essa superamostra a gente não tem feito. Bom, vamos explorar heterogeneidades. Né? Então, como eu já falei, primeiro municípios que têm mais participação de vereadores. Né? Então, Renan, eu pego a... Oi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nesse anterior, vocês não encontram nenhuma diferença quando tem um homem e uma mulher concorrendo, é isso?
Pego somente município, eleições em que teve uma mulher contra um homem, apertado, só que só tinha 2 candidatos. Nesse caso, eu não conto efeito, pelo menos não é significante. tá. Porque a amostra diminui muito. Tá? Basicamente isso. Imagino. Tá. Bom, testar heterogeneidade. A primeira eu pego a amostra que eu tenho e divido em 2 partes. Pego a mediana superior de percentual de mulheres eleitas para vereador e a mediana inferior. Essa mediana não é muito alta, que para essas eleições que eu estou trabalhando ela é em torno de 11%. Tá? Então, 11% dos assentos são de mulheres para cima, 11% para baixo. E o que a gente encontra é que, aqui no painel B estão os municípios com mais vereadores, e o que a gente encontra é que o efeito ele é significante apenas para essa subamostra, embora seja também positivo aqui para conter menos mulher, mas até por uma questão da variância, a gente encontra aqui que o efeito é significante apenas quando tem mais concentração de mulheres como vereadores. E aí, explorando os canais, o primeiro canal que a gente explora, o primeiro mecanismo de transmissão é o fato da adolescente, que na época da eleição tem 14 ou 15 anos, ter contato dentro de casa com uma outra adolescente de 16, 17 anos. A gente mapeou no censo isso, tá? Não tem, o dado não tem muito dado sobre isso, a gente pegou o censo de 2000 para mapear isso, que é bom, de certa forma, que é para tratamento, mas o que a gente pega? A gente pega municípios que têm jovens morando com outros jovens na mesma casa, nessas faixas etárias, e compara com municípios que não têm. Por que a gente faz isso? Porque o percentual de casas, de residências que tem uma jovem de 14 ou 15 anos convivendo com uma mulher jovem de 16 ou 17 é muito pequeno, em torno de 1,4%. E o máximo que a gente achou nos municípios é 6% das residências terem esse tipo de situação. Então, a gente pega municípios que têm, pelo menos, alguma casa com as jovens morando, as de 14, 15, com 16, 17, e compara com os municípios que não têm. Tá? E aí a gente encontra efeitos significativos exclusivamente para esses municípios que têm o contato. Veja, eu sei que a amostra não é ideal e a gente nem está fazendo análise de impacto aqui de ter contato dentro de casa entre adolescentes. Tá? Não é esse o foco. É só um exercício de heterogeneidade para sugerir um possível mecanismo de transmissão. Tá? Então, de fato, não tem condição de implicar que é causal o fato de ter 2 adolescentes morando juntas e isso causa engajamento. Não, a gente não sabe isso. O que a gente sabe é que nesse perfil amostral de município, o efeito parece ser significativo e o efeito é maior, com certeza. A outra heterogeneidade que a gente explora é informação, e aí a gente tem 3 variáveis para medir informação. A primeira variável é municípios com acesso à internet. Se eu não me engano, esse dado é do censo de 2010, eu tenho quase certeza que 2000 não tinha internet. Então, a gente pega mediana para baixo de acesso à internet, o percentual de residências com acesso à internet, e mediana para cima. E o efeito, sim, está focado aqui, né, na mediana para cima. Os resultados são significantes e até maiores que o efeito médio estimado para municípios que têm maior concentração de casas com internet. Significa que é internet? Não, pode ser outra coisa, pode ser renda só. Mas enfim, na direita ou na esquerda do cutoff tem bastante internet. Então, não estou dizendo que é causal, mas é um mecanismo sugerido. A outra variável de acesso à internet, a gente pega na Munic, que é se tem Wi-Fi pública no município, é uma dummy, se tem ou não tem. Aí, municípios que têm Wi-Fi pública, o impacto está concentrado nesses municípios também. E, por fim, a gente pega também na Munic outra informação de formação, que é o município ter um programa oficial contra a discriminação. E aí, municípios que têm esse programa, aparentemente, têm um efeito positivo e os outros não têm. Então, essas são algumas sugestões de caminhos que podem explicar esses efeitos. Bom, a gente traz algumas extensões do trabalho. Uma delas é olhar para jovens ainda mais jovens, né, se tem algum efeito, e isso implica em olhar para eleições futuras.
Então, o nosso resultado é 2 anos depois da eleição para o prefeito. Mas será que 4 anos depois tem feito? Será que 6 anos depois tem feito? Quer dizer, será que esse efeito perdura ao longo do tempo? Ou ele atingem adolescentes mais jovens? E a gente não acha nada. Tá? Então, a gente não acha nem 4 anos depois, nem 6 anos depois, o que reforça, de certa forma, o nosso argumento da euforia ou do desapontamento. Né? Depois de um tempo, isso passa. Então, tem aquele efeito momentâneo, por alguns meses, e depois isso acaba não surgindo novas aspirações por conta daquela eleição. A gente também olha para ver se esse efeito se espalha, né, se gera uma espécie de transbordamento para outros municípios. Em particular, a gente olha para municípios vizinhos em que tem 2 homens competindo, né, os 2 mais votados são homens. A gente usa uma medida de município vizinho, a gente também usa uma medida de raio que a gente desenha ao longo ao redor da cidade, de distância. Para qualquer medida que a gente usa, não tem efeito de transbordamento, quer dizer, não gera engajamento nas adolescentes nos municípios vizinhos ou municípios próximos. Então, esse efeito, quando ele ocorre, ele é local e tem alguma coisa a ver com a identificação do jovem com a mulher na cidade dele. Ou dela. E basicamente é isso. A gente também, 2 coisas que eu não coloquei, né? A gente também discute no artigo, embora a gente não teste, se tem algum efeito de mulheres de cargos mais visíveis, né? Especificamente o caso da presidente Dilma, por ter sido eleita, tudo. A gente não tem como testar, porque o efeito ele é homogêneo, né? É o país inteiro. Então, a gente carece de um mecanismo de um experimento. Aí a gente também olha, embora não tenha a questão do partido, né? Não parece fazer diferença. E a gente também discute a questão de políticas públicas, né? Se tem diferença, como já tinha mencionado, de políticas públicas entre os homens e as mulheres. E a gente testa e não acha efeito, tá? Mas a gente testa efeito no que a literatura diz que é política pública pró-mulher, aí tem vacina, tem creche, tem outras coisas. A gente não acha efeito. A gente também acha que o canal não é política pública por causa do timing do registro. Então, quando a mulher é eleita, né, ela é eleita em outubro de um ano, o orçamento do ano seguinte não é ela que vai decidir, ela herda da gestão anterior. Então, quando essa mulher conseguir colocar o orçamento dela, o jovem vai ter 5 meses de exposição a esse orçamento novo. Então, não dá tempo, né, dessa prefeita fazer novas políticas ou alocar o orçamento numa área específica que pudesse gerar engajamento. Tá? Então, essa é a nossa conclusão de que esse efeito que a gente está medindo, esse impacto, ele possivelmente é de aspiração mesmo, né? De olhar a mulher líder e, enfim, decidir se registrar para votar por conta disso. Tá? Essas são os principais resultados do artigo. A gente sabe que tem um caminho longo aí para discutir esse assunto, outros experimentos que vão surgir. A gente tentou dar conta das principais histórias que poderiam confundir os resultados, né? A gente tenta testar vários caminhos. Tem muitos outros testes que a gente fez que não estão no material suplementar, que acabaram não entrando no artigo. E basicamente é isso. Fico à disposição aí, se alguém tiver dúvida. Obrigada, Renan. Pode, então, eu ia passar para você até, Emília, se você quiser, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Renan, obrigada pela exposição. Eu estava muito curiosa. Eu cofundei uma organização chamada Goianas na Urna, e a gente, enfim, apoia a formação e identificação de novas lideranças para disputar cargos pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Imagina. E, inclusive, fiz meu TCC recentemente no INSPER, avaliando o resultado delas nas eleições. Enfim, histórias à parte, eu fiquei muito curiosa, talvez vocês já tenham feito esse teste, de 2 pontos. Em relação aos adolescentes, no primeiro voto, se tem alguma diferença por conta do alistamento. Eu sei que não é obrigatório ter título de eleitor para os homens para fazer alistamento militar, mas é o famoso, estou ali no atendimento, deixa eu aproveitar e fazer tudo de uma vez, sabe?
Então, essa é uma dúvida. E a outra é se testaram candidaturas laranja. O impacto, talvez, de desincentivo, né? Ou de ali na população. Excelentes perguntas. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a questão do alistamento, a melhor resposta que a gente pode dar é o fato de ter testado para meninos, adolescentes, né? Se tinha diferença quando a mulher é eleita, a gente não acha efeito. Eu esperaria que talvez pudesse ter algum efeito. Então, quer dizer, se não tem efeito, não tem diferença de menino, né? Quer dizer, a diferença que deve ter no percentual é por conta das meninas terem se registrado mais mesmo, tá? A segunda questão é uma excelente questão, quer dizer, será que o meu tratamento é ter uma mulher eleita, mas será que eu tenho uma mulher eleita com recursos? Qual que é a diferença, né? No mínimo, quer dizer, será que se essa mulher tiver mais exposição, né? Qual seria a diferença? De fato, a gente não testa isso. Tá? Acho que é uma pergunta para um outro artigo, tanto porque toda a nossa preocupação era dizer que as eleições eram iguais, os candidatos eram iguais, enfim, então a gente não tem aí diferenças, a gente não chegou a testar a alocação de orçamento, mas a gente espera, em tese, que não tivesse diferenças de recursos quando a mulher ganha, quando a mulher perde por uma margem pequena. Mas acho que é um ótimo ponto que eu vou deixar em aberto. Desculpa, só complementando então o ponto das candidaturas laranja, porque eu entendo das candidatas serem iguais para majoritário, né? De fato, envolve muito recurso, se a mulher não teve o pé ali, ela não vai estar disputando igualmente ali com o homem. Mas para o legislativo, ainda mais tirando as regiões metropolitanas, né, de maior população, tem muitas candidatas mulheres que conseguem ser eleitas sem até recurso do partido, assim, né? As câmaras têm menores quantidade de cadeira, então tem uma maior chance de ter uma maior representatividade por isso. E aí, talvez esse efeito rebote também das candidaturas laranja. Então, de novo, a gente está olhando para um cargo, uma eleição majoritária, né? Uma eleição para prefeito, mas tem toda a razão. Inclusive, acho que dá para explorar aí as mudanças de regra de financiamento para tentar ver se, jogando para o mundo aí, né? Se pode ter tido algum efeito na eleição de mulheres e, consequentemente, no engajamento de jovens depois. Mas acho que, com certeza, isso é um fator influente. Obrigado pela pergunta. Mais questões? Renan? Então, pode ir. Bruna? Não, pode falar, Ana. Desculpa. Não, só ia... Vai você. Eu só ia perguntar para o Renan, primeiro, agradecer, né? Excelente trabalho, é muito bom ver coisas novas que exploram a questão de gênero. E eu queria saber se você analisou se teria alguma diferença no caso das mulheres que venceram, porque, entre aspas, herdaram eleições anteriores que era do mesmo partido. Por exemplo, o que aconteceu com a Dilma, né, que questiona bastante que ela herdou, né, o governo do Lula. Então, talvez eleição de prefeito, né, que ganharam, mas porque o anterior era do mesmo partido, e aí, sei lá, fez uma gerência boa, então meio que deu uma vantagem para o candidato, né, ser eleito a seguir. Então, teria alguma diferença aí se você olhou isso? Bom, tem uma literatura que tenta olhar para essa tradição familiar e ver os impactos políticos disso. É uma questão relevante. Assim, pensando friamente com relação ao experimento, né? Quer dizer, teoricamente, isso não é um fator que influencia o experimento, porque a gente testa o efeito de eleições passadas, né? E pelos testes, o efeito de eleição passada é nulo.
né? Então, quer dizer, qualquer coisa que possa ter influenciado a eleição por conta de coisas que aconteceram desculpa, pode ter afetado o engajamento por coisas que aconteceram naquela eleição. Então, os municípios são parecidos, o perfil político dos municípios é parecidos, o percentual de mulheres que tem como vereador é parecido de quem ganhou, quem perdeu. Não tem impacto nenhum em engajamento em eleições passadas, em variáveis defasadas. Então, é uma história interessante, pode sim ter efeito na participação da mulher da política, mas acho que no experimento não interfere, por conta dessas coisas. Ok, obrigada. Cadê você? Lorena, você falou alguma coisa? Ana Luísa. Não, então, queria te parabenizar, eu acho que eu já tinha visto, acho que o Firpo, eu acho que já apresentou, né? Eu não sei, eu acho que eu vi alguma coisa, algum trabalho semelhante, muito bom esse trabalho, excelente apresentação, parabéns. Eu fiquei pensando agora na conclusão, né? Quando você falou o que poderia explicar o resultado em relação ao timing. Eu acho que é a única coisa que pode explicar mesmo, né? Assim, será que é o timing, né? Você ficou falando lá dos mecanismos. Pelos mecanismos, o resultado teria que dar alguma coisa positiva, né? O timing seria a única explicação? Esse timing do quê? Exatamente, ser só 5 meses, só. Do orçamento. Assim, de novo, a gente não está dizendo que o orçamento não é relevante, deve ser. A gente não está dizendo que as mulheres não produzem políticas melhores ou piores. Pode ser, portanto, porque a literatura registra isso, né? Algumas diferenças. O que a gente está dizendo é que esse efeito que a gente encontra possivelmente não é a influência das políticas públicas, né? De uma diferença de gestão, porque não deu tempo. Como o registro ele é 2 anos depois, né? Menos de 2 anos depois, porque outubro de um ano, aí maio, sem ser do próximo ano, no ano seguinte, as meninas têm que se registrar no máximo, não dá tempo suficiente para perceberem alguma diferença de gestão por conta dessas questões de orçamento. A gente sabe que as prefeituras no Brasil não tem muitas funções e o orçamento é super apertado, né? Então não dá para sair fazendo um monte de coisa. A gente também testou a diferença de política pública, a gente não achou pela mesma razão, né? Então, por isso a gente vai limpando essa história e fica com a questão da aspiração mesmo, que corrobora aí a literatura que trata desse assunto. Mas, de novo, não é que a política pública não seja relevante ou não tenha diferença. Pode ter. Essa, inclusive, é uma boa discussão quando você vai discutir cota de assento reservado para a mulher aqui no Brasil. Se quiser entrar nesse debate em algum momento, a gente não faz isso no artigo, mas se quiser entrar nesse debate em algum momento, essa discussão sobre diferença de eficiência ela vai acabar aparecendo. Ok. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Ana. Posso chamar o Emerson? Sim, levantei a mão, posso interferir? Não sou o professor, mas pode. Não, tudo bem, Ana. Não, eu já tinha visto o trabalho de longe, tinha acompanhado, mas não tinha prestado muita atenção de ler e abrir. Então, enquanto você estava apresentando, eu abri aqui o trabalho e fui dando uma olhada e tentando algumas coisas que surgiram. Aí, assim, vocês têm um gráfico no paper que são que é o gráfico espacial, com a distribuição espacial, aonde que teve a vitória do homem, onde teve a vitória da mulher, tanto de 2008 quanto 2012. Aí, aqui numa olhada rápida, parece que isso não pega sul e sudeste de forma tão grande, parece que está mais concentrado em norte e nordeste, parece que tem uma distribuição regional disso daí, ou talvez uma distribuição de grandes e pequenas cidades. Acho que parece que no experimento não entraram talvez cidades tão grandes. Vocês tentaram pensar em alguma coisa, de repente se é um efeito de grande cidade ou de pequena cidade, o que é, talvez essa questão regional, não? A gente foca em municípios que exclusivamente podem ter primeiro turno, né? Que não tem segundo turno, então os 120 maiores municípios do país estão fora da análise.
Você tem razão em termos de quantitativos de municípios, gráficos podem indicar alguma coisa desse tipo, mas pela natureza do experimento, né, do RDD, por a gente ter tratado com mixed gender races, a gente não tem amostra para testar o impacto regional, né, mas é uma questão interessante, quer dizer, então a gente tem muitos municípios a ponto de ser relevante as conclusões, a gente acha, quer dizer, não é só uma coisa super local, mas se é balanceado entre as regiões, a gente não consegue fazer por conta da amostra mesmo. Mas é um bom ponto. Que talvez tivesse alguma coisa regional aí, não sei. Ou eu ou regional, ou escala, eu ou regional. É um guess, tá? Pode ser. Acho que é uma pergunta em aberto, que a gente não consegue responder. Obrigado. More questions? A Lorena ia falar alguma coisa, Lorena? Eu respondi tua dúvida? Não, respondeu sim. Maravilha. Muito bom seu trabalho, Renan. Quer dizer, de você, do Sérgio e do Paulo, né? O trio. A gente ficou muito feliz, né? O segundo artigo aí dessa linha de pesquisa, que saiu da minha tese. Então, enfim, é sempre bom publicar, né? A pesquisa. Não, é bom quando tem um aceite já. É super bom. E impacto, né? Espero que isso gere discussões, né? E outras pesquisas. Estou vendo a Emília aqui e me dá um calor no coração. A gente que certamente vai continuar pesquisando esse assunto, gente jovem. Muito legal. Ai, gente. Estou muito curiosa. Se quiser, inclusive, posso até ajudar em outras pesquisas. Estou com várias outras perguntas aqui na cabeça. Pode conversar. Hipóteses, na verdade. Legal. Isso que é bom, né? Uhum. Só um último comentário, posso? Talvez não fique quieto. Pode. Não, que assim, eu estava pensando com os velhos, né? Porque também nos velhos você tem Mas eu não sei se tem o dado, para o que você falou, não tem o dado, que também é optativo, o camarada ir ou não, né? Então, mas você tem que olhar para turnout, né? Sim, mas o dado, em princípio, existiria, né? O dado é uma coisa que é optativa. Se o cara vai ou não vai no dia, e por que ele vai, né? É uma pergunta. Será que mulheres com mais de 70 anos vão não sei, votar eu pensei, mais? então é outra ponta. Essa é um ótimo ponto. Quer dizer, até que ponto acontece essa aspiração, né? A literatura tem bem registrada o impacto de adolescentes, da questão do role model, mas menos numa população com mais idade. Então, mas será que é o efeito da mulher ou será que é o efeito da mulher jovem? Que eu acho que vocês estão dizendo que é o efeito da mulher jovem. A mulher jovem é impactada. Né? Sim, tá bem comentado isso. Tá bem, mas pode ser que seja um efeito das mulheres, nas mulheres, desculpa, não geral. Nas mulheres em geral. Né? Mas aí você não tem como testar isso só no grupo lá na frente, mas no grupo lá na frente tem que ter acesso ao dado. Tem que ter acesso ao dado, mas é um passo interessante. O TSE tem esse dado, né? Tem esse dado, né? Dá para olhar para turnout, para a população mais velha. Não sei, também pode usar outras medidas de engajamento também, né? Filiação partidária, tem outras questões para olhar também, né? Um bom ponto. O que a gente faz nesse artigo, quer dizer, se alguém estiver assistindo aí que quer trabalhar com desenho de descontinuidade, que nunca trabalhou, você acha um resultado, você bate nele, né? Infinitamente para ver se ele sobrevive, né? Se ele sobreviver, você tem um artigo. Foi o que a gente fez aqui. Vários outros não deram certo e aí morreram no meio do caminho. Se alguém quiser discutir o assunto aí, pode me contactar. renan.pieri@fgv.br. Obrigado pelo convite de novo. Enfim, parabéns pelo projeto, que já é um sucesso há muito tempo. E espero ser convidado mais vezes. Com certeza. Gente, eu queria agradecer então a participação de todos aqui, agradecer imensamente o Renan pela apresentação, pelo trabalho super interessante, com os adolescentes, meninas, sobre eleição, tão importante aqui no Brasil, e claro que você pode voltar quando quiser.